Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo das obras de Caibal Schutel. Hoje nós vamos iniciar o livro O Diabo e a Igreja. Esse livro é um livrinho, como foi dito por ele, foi escrito em 1914, responde categoricamente a todas as injúrias do Padre Bento Rodrigues e Monsenhor Seckler, que publicaram na época vários artigos atacando injustamente o Espiritismo. Então, o que ele vai dizer para nós, em linhas bem claras, é o seguinte. Nós vamos ver aqui o conteúdo do livro, capítulo 1, o diabo e as novas descobertas, o diabo e sua significação, as curas espirituais e o diabo, o céu e o inferno, o diabo e o sacerdócio romano, o diabo, a clarividência e o deuteronômio, a excomunhão, luz e trevas, o temor e o terror, história de Estevão, a tentação de Jesus, os mártires da verdade, a Deus e a Mamon, as incoerências do catolicismo, o lema, fora da igreja não há salvação, e o fogo eterno do inferno, a revelação base fundamental da religião, a igreja romana não é a igreja de Cristo, a fé e o batismo, pregação do Evangelho, o batismo do Espírito, os demônios e os espíritos impuros, os anjos, o inferno, a reparação das faltas, visão à distância e desdobramento, a pena de morte, o Velho e o Novo Testamento, as profecias, o anticristo, a excomunhão, a correção fraternal, novamente a excomunhão e o perdão, a crença pelo terror e a fé provada pelas obras, a trindade e a unidade divina, os absurdos da Igreja Romana, o batismo, o pecado original, a ressurreição da carne, a pedra de toque e, no final, obviamente, a conclusão. Esses são os itens que Caibal vai discutir neste livro. Nós começamos agora, desde o começo, já vimos o índice, vamos ao prefácio do livro, escrito pelo próprio Caibal Schutel, enquanto estava ainda encarnado. Diz ele textualmente: o padre Bento Rodrigues acaba de publicar uma obra, produto dos seus artigos estampados no divulgador da época chamado São Carlos, órgão do bispado que lhe dá o nome, e na qual ataca desapiedada e injustamente o Espiritismo. Este livrinho que agora apresentamos ao público responde categoricamente a todas as invectivas do referido padre, bem como os escritos do Monsenhor Seckler, que na mesma folha vem de longo tempo esforçando-se para subjugar a doutrina espírita. Temos, por fim, primeiro, rebater as falsas insinuações do clero, e segundo, convidar os homens de boa vontade ao estudo das sagradas letras, cuja interpretação não é privilégio de quem quer que seja. Atravessamos 1914, atravessamos uma época anormal em que os gozos mundanos e o ouro
fascinam as almas e em que a religião do Cristo, vilipendiada e deturpada por aqueles que se dizem representantes de Deus, não tem acesso aos corações. Continua Caibar, antes de fazermos os comentários, convidando nossos irmãos ao estudo e à meditação. Trabalhamos para que o uso da razão venha libertar as almas da passividade em que se acham e principalmente da indiferença para com as coisas divinas. Pelo que vê o leitor, nosso fim é despertar em todos o raciocínio e o sentimento da imortalidade, convidar os trôpegos, os estropiados e os humildes, aqueles que não querem adquirir o reino do mundo, mas querem possuir o reino dos céus, que é o reinado da paz, do amor, da sabedoria, que são colunas indestrutíveis e portentosas em que se acha sentado o templo da verdade. Paz, amor, sabedoria. E conclui Caibar Schutel, que os Espíritos do Senhor auxiliem aqueles que manusearem este livrinho para que a luz divina lhes esclareça o raciocínio. Engraçado, em 1914, trabalhando para que venha libertar. Vejam bem, atravessamos uma época anormal em que os gozos mundanos e o ouro fascinam as almas. Engraçado, nós estamos em 1914, né? Parece que... 2014. Você veja, Não, 2016. passaram 112 anos, meu Deus do céu, parece que a coisa, ao invés de diminuir, recrudesceu, aumentou. O que nós vemos hoje em relação ao mundo? Ouro, prazeres, bebidas, comida, dinheiro, isso, matéria, e matéria. Gente, E aí, ela início da Primeira Guerra Mundial, né? e aqui estava para começar a Primeira Guerra Mundial. Teve a Segunda, e temos hoje, eu vi ontem na televisão, 68 países em guerra. Gente, que brincadeira é essa? Ao invés de nós nos esclarecermos, de aumentarmos a sabedoria, nós estamos nos recolhendo para dentro de nós mesmos. Que coisa terrível. Para materialidade. Como diz o Emmanuel lá, as asas da evolução. Ó, a sabedoria está aqui, mas a moralidade. Que jeito que nós vamos voar? Não tem jeito, não saímos do chão. Quando não crescer a moralidade, então vamos voar. Que coisa, assusta, meus amigos e amigas. Nós estamos falando de 112 anos. Pelo menos 3 ou 4 ou 5 gerações se passaram aqui. Continua tudo igualzinho ou piorado. O que nós estamos vendo essas guerras aí? O que estamos vendo em relação, como ele diz aqui, ó, em que a religião do Cristo vilipendiada e deturpada por aqueles que se dizem representantes de Deus. O que nós estamos fazendo com a religião hoje? A mesma coisa. Ó, vem aqui que me dá tudo que você tem, que o Cristo vai te ajudar. Vai cair um saco de dinheiro lá dentro da tua casa. Dá tudo aqui que você vai ver como é que vai aumentar a tua renda. Você vai ficar rico. Pô, mas como tem gente que não pensa, meu Deus do céu. Ninguém é da matéria. Estamos na matéria, no meio das tentações da matéria, para despertar em nós o lado divino que temos. Todos temos a chama divina dentro de nós. Mas parece que nós não queremos olhar e buscar, gostamos de ficar na lama. Impressionante.
Assusta, viu? Assusta. 112 anos. Se nós voltarmos à época da construção de Roma que eu digo, lá da religião romana, lá do São Pedro, lá da Praça de São Pedro. Foi por época de 1500. Aí a gente volta para trás, vai lá. Vamos lá onde? O Templo de Salomão. Tudo igual, não muda nada. Tudo com o mesmo objetivo. Ó, Deus está aqui, vem aqui, traz dinheiro, traz coisas materiais para nós. Assustador, gente. Assustador. Como diz, repito, Emmanuel, ó, sabedoria está aqui, a moralidade zerada. E queremos alçar voo, não saímos do lugar. Bom, então vamos ao primeiro capítulo do livro. O Diabo e as Novas Descobertas. São capítulos relativamente curtos, mas que têm um conhecimento, uma sabedoria impressionante. Vejamos. A não ser nos tempos em que o espírito escravizado do povo judeu se achava sob o domínio feroz dos escribas e fariseus, não consta houvesse uma época em que o diabo tivesse sido mais aclamado do que nestes últimos tempos, especialmente pelos sacerdotes da Igreja Romana. 1914. O que nós vemos hoje nas igrejas evangélicas? Só se fala em diabo, gente. Só se fala em diabo, não se fala em Deus. Olha o diabo, olha não sei o quê. Gente, diabo não existe. Diabo somos nós quando deixamos de seguir os ensinamentos do Mestre, de seguir as leis do universo e queremos fazer do nosso jeito. Pequeninos infantis que somos, achando que conhecemos tudo, não conhecemos nada. Aí sai coisas, sai diabruras mesmo, sai coisas erradas. Precisamos parar com essa história do diabo, do diabo, do diabo. O diabo sai de dentro de nós, ele está naquilo que nós realmente queremos fazer. E achamos que podemos, mas não podemos. Temos preguiça mental de estudar, de conhecer. Olha, 1914, estamos em 2016. Continuando. Todas as invenções, todas as descobertas, todas as verdades científicas e religiosas que vêm fazer progredir a humanidade, tudo cheira queimado, cheira enxofre, segundo os adoradores da matéria, os que fizeram o seu reino neste mundo. Se os astrônomos, com o auxílio de seus poderosos telescópios, conseguem fotografar os canais de Marte, que denunciam a existência de habitantes naquele planeta, aí está a intervenção diabólica querendo destruir a obra de Deus, que fez as luzernas do firmamento para iluminarem a terra e não para serem por homens habitados. Por que ele está dizendo isso? Porque até então, meus amigos e amigas, tudo que tinha no céu era para o deleite do homem, para a apreciação do homem. A terra é o centro do universo. E tudo que está aí é para o homem apreciar. Pô, é pensar muito pequeno, gente. Eu diria que não é pensar pequeno, é defender de forma escrachada o que? A boa vida que tinham esses que dominavam. Não queriam perder as benesses. Se você falar que é errado, eu mando te matar. Tem que ser desse jeito. Como tem que ser? Não tem que ser, não. Somos livres. Foi o que aconteceu com Cristo, matamos o homem, mas as ideias continuaram, e cada vez mais presentes, mais atuais. Então ninguém mata ninguém em termos de ideia, ninguém prende ninguém, a ideia é de cada um.
Mas para que essa ideia seja verdadeira, temos que buscar as leis do universo e não as leis dos homens. São fracas, frágeis, não têm substância para se manter eternamente, são temporárias. E continua: se o gênio consegue surpreender as forças da natureza, atraindo com um papagaio elétrico o raio que tem por patrono São Jerônimo, as janelas do Vaticano se escancaram para o lado do gênio e as excomunhões pontificais são atiradas contra o pobre descobridor diabólico, que empregou o seu tempo e prestou o seu concurso para a evolução da sociedade humana. O que ele está falando aqui? Como é que o Franklin descobriu o para-raio? Está falando aqui. Pegou lá um papagaio e tal. Oh, isso é diabo, obra do diabo. Preguiça mental, vagabundagem, não querer estudar. Desculpe falar com determinação. Quer dizer, as pessoas falam isso e eu tenho que engolir e aceitar. E nós estamos engolindo e aceitando há muito tempo, meus amigos. Chega! Chega! Nós temos que buscar a nossa independência moral. E para isso não temos que depender dos outros, porque na hora que nós morrermos, fecharmos os olhos aqui, eu vou falar comigo mesmo, vocês, cada um de vocês, vão falar com vocês mesmos no mundo espiritual. A sua consciência, o Espírito vai te cobrar. Teve as oportunidades, você pediu e jogou tudo fora. Por quê? William Crookes descobre o quarto estado da matéria. Maldito físico que veio contrariar as leis antigas que proclamavam com toda a infalibilidade de que eram revestidas e que só existia 3 estados: sólido, líquido e gasoso. E aí? Vocês percebem? Olha que coisa fantástica, ele veio pegar pesado. Eu gosto do nosso patrono por causa disso. Então nós não temos que, a verdade é, que verdade? Daqui lá, nós estamos grudados aqui na nossa evolução. Nós podemos afirmar com categoria que isso que nós estamos vendo é verdade? No nível que nós estamos é. Mas se eu der um passo à frente, acabaram aquelas verdades. Ficaram para trás, novas verdades vêm substituir aquelas. Mas não acontecer como 1.200 anos. A Terra é o centro do universo. Até que veio aí alguns, e, como Galileu, batendo em frente. Mas no fim ele teve que recuar, senão ia morrer queimado. Vocês percebem? John Hus, por exemplo, e outros mais, foram queimados pelas mesmas ideias. Continuando. Vesale, ou Vesale, eu não sei o nome certo, tinha o diabo no corpo quando entrou no verdadeiro caminho do estudo anatômico do corpo humano. E Newton, com a sua descoberta da gravitação universal, viu o seu nome achincalhado e sobre o seu espírito choveram as maldições do ortodoxismo satânico e dogmático. É brincadeira, né, gente? E o que? Por que toda essa reação? Para não perder as benesses. Se falar que tem um outro, já pensou? Então o nosso Deus não é tão forte como nós estamos pensando. Tem que ser do nosso jeito, é dogma, não se discute, aceita. Chega, acabou. Acabou, olha aí que delícia, gostei demais disso aqui, viu? Ensinamentos atrás de ensinamentos. Você vê? 1914, gente. O diabo é sempre invocado pelo catolicismo para combater
as ideias contrárias à sua teoria preconcebida. Arma poderosa nas mãos dos padres para iludir os simplórios. O diabo, qual talismã fatídico, tem travado, tem bloqueado a marcha célere da verdade que guia os homens para a conquista da civilização. Agarrado às letras do Evangelho, o catolicismo não pode compreender o verdadeiro sentido das palavras de Jesus, que dizia: não ser o seu reino neste mundo. O reino do Cristo não é neste mundo. Daí a confusão por ignorância de uns e por má fé de outros, da significação dos vocábulos Satanás e inferno, cujo sentido foi desviado pelos papas e pelos concílios que se arvoraram em censores e guias da humanidade, para dela se locupletarem e viverem fartamente de sua indolência manifesta. Está aqui, gente. Sou eu que estou falando, estou só concordando com o que ele está falando. Mas isso foi dito em 1914. Com efeito, nas poucas vezes que Jesus falou de Satanás, foi para referir-se aos erros e maldades dos homens. O mal não existe, não é criação universal, é criação nossa, a tal ponto que um dia constará nos anais da terra que aqui existiu regiões profundas, regiões que nós chamamos infernais. Criação nossa, não é criação divina. Continua dizendo Karl-Marx, para referir-se à maldade dos homens ou ainda à baixa condição espiritual da maioria dos habitantes da Terra, e não para indicar um único ser determinado. Anjo de luz, como diz a igreja, criado puro e perfeito por Deus, mas que se tornou impuro e imperfeito, com o que os atributos divinos ficaram destruídos, inutilizados pelo decreto maléfico da Igreja dos Papas. Bom, vamos pensar, gente. É infantil nós ouvirmos isso aqui. Veja, um espírito criado puro e perfeito, mas que se tornou impuro e imperfeito. Não tem sentido um negócio desse. Quer dizer, estamos aqui no chão, temos algo miraculoso, mirabolante, maravilhoso lá em cima. Estamos lá em cima. Eu vou me revoltar, não quero nada, venho aqui. Agora, se eu nasci aqui, estou crescendo, chega um determinado momento e eu brigo, tal, eu dou umas voltadas para trás, ainda vai. Mas eu fui criado lá e venho atrás de porcaria aqui, não faz sentido, não tem lógica. Então isso aqui quer dizer que Deus... Ué, cadê a perfeição de Deus? Se Ele criou puro e perfeito, igual a Deus, como é que voltou para trás? Não tem sentido, gente. Não tem sentido. É ilusório. É ilusório. Manipulador. Marionete nós fomos quando aceitamos isso sem raciocinar. Continua. Vemos em Marcos, capítulo 8, versículo 33. Jesus, dirigindo-se a Pedro, dizer-lhe: retira-te de diante de mim, Satanás. Falou para o Pedro, está aqui. Porque o apóstolo, tomado de egoísmo, tentava
desviá-lo do exercício de sua sagrada missão. E falando de Judas Iscariotes, ele carregava a bolsa, diz o mestre: um de vós é o demônio. Aí, gente, mas não é preciso acumular citações, porque o clero bem sabe no seu íntimo, Satanás, o diabo, é o símbolo do mal, como Saturno o é o símbolo do tempo. Mas os ministros da igreja são discípulos dos antigos fariseus e escribas, e como esses diziam ter o Cristo pactuado com o espírito das trevas, Belzebu, cita em Mateus capítulo 12, versículos 24 e 29, também os imitadores atuais dos antigos sacerdotes, pela sua pretensão desvairada de serem os únicos representantes de Deus na terra, arrebentam, não só na fala, mas também nos gestos, os orgulhosos profetas da mentira. Vejam só, meus amigos, isso nós já estamos cansados de saber. O diabo somos nós, não é uma figura, aquele que faz o mal. Quantos de nós já não agimos como demônios e como diabos? Em inúmeras situações. E criamos a ilusão de que somos bonzinhos. Não, eu sou bonzinho. Aquela hora que o carro passou e eu dei uma fechada, não, aquilo não foi diabo, aquilo foi que eu estava meio cansado, que eu não pensei direito. Verdadeiro demônio. E vamos falar que existe o diabo? Estamos agindo como tal? Essas guerras que nós estamos vendo, esses assaltos que as pessoas chegam, matam um ao outro por nada, são demônios, são pessoas endemoniadas, não influenciadas por um demônio, mas que se deixam agir como tal, gostam, têm prazer nisso. Livre-arbítrio, né? Usa o livre-arbítrio. Quando nós abrimos a brecha em nossa mente, o que acontece? Os afins se atraem. Então vai ficar um monte de espíritos pensando como nós, do nosso lado, tentando tirar proveito daquilo que nós estamos fazendo. São diabos iguais a nós. Então, naquela passagem do deserto que Jesus estava lá, na verdade era uma luta pessoal, né? Ele estava mostrando para nós, ele. estava mostrando para nós que está dentro de nós. Mas não que uma força que veio do mal e que queria dar para ele. Não, estava dentro de nós, nós humanos. É um modo figurativo. Figurativo, exatamente. É que nem o diabinho. Exatamente, é isso aí. Então vejam, meus amigos e amigas, precisamos tomar muito cuidado, acabar com essa história. O diabo me persegue. O diabo está dentro de nós mesmo. Como nós é que despertamos o diabo em nós. As tendências instintivas, negativas que trazemos de vidas passadas. E as sintonias também. E as sintonias. Estamos sintonizados. Abrimos a brecha, pronto, acabou. Impressionante. Também entrou lá e já, né? Por isso que o Cristo, na sua grandiosidade, falou duas palavrinhas para nós: orai e vigiai. Como eu brinco sempre, não é vigiar o marido da vizinha ou a mulher do vizinho, não. Os nossos pensamentos. Está aí, gente. Está aí. Então veja, essas brechas todas que a igreja sempre pegou e pega ainda em determinados lugares para atacar o espiritismo, não tem sentido. Só faz sentido para quem tem preguiça mental de parar, estudar e pensar. Vamos lá, gente. Comentários, perguntas. Isso aí, seu Pedro. Veja como é que nós vamos mudar isso. Isso foi há 112 anos, 102 anos atrás. O que nós mudamos? Mudamos praticamente nada. Será que não é por isso a regeneração do planeta agora? Porque Então, veja bem. a massa
a maior massa está negativa. O próprio Chico comentou, se nós mudássemos a nossa forma de ser, nos voltássemos aos ensinamentos do Cristo, nós iríamos sentir saltos evolutivos inimagináveis. Mas o que nós estamos fazendo, gente? Falei há pouco, vi ontem na televisão, 68 países estão em guerras no nosso mundo. Que infantilidade é essa? Jogando bomba, matando com prazer, matando com prazer. Não tem sentido. Não tem sentido. Então, Sérgio, está sendo dado a cada um de nós todas as oportunidades. Ah, nós não queremos, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. Então, paciência. As últimas oportunidades estão sendo dadas. Nós vamos mudar. Você quer continuar como está? Um planeta primitivo. Vamos lá. Lá, naquelas dificuldades intrínsecas do planeta, nós vamos enfrentar aquelas feras monstruosas, um pedacinho de pau, vamos servir de almoço, de jantar para elas, aí nós vamos criar vergonha na cara. Mas para ficar aqui não vamos poder ficar mais. Já terminou o período de evolução do planeta para essa raça que somos nós que estamos aqui. Ou mudamos, ou vamos para lá, porque a regeneração já está a caminho e já começou. Não tem saída. Como leigo, eu acho que, não sei o número certo, mas eu acho que 70% do planeta está feio. Eu te dou um número que eu li recentemente nos livros do Inácio Ferreira: 75% dos que encarnam e desencarnam não tem nem noção do que está acontecendo. Não sabe que existe o mundo espiritual, não sabe que existe o mundo material, tem a mínima noção. 75%. E desses 25% que sobram, 3% tem realmente conhecimento. Os outros estão querendo despertar. Então veja, Cristo, antes do Cristo veio Moisés, veio Cristo, veio o Espiritismo, agora tem o Caibar que nós estamos estudando. E aí, gente? Vamos ficar atrás daquela historinha lá, ó, vai cair um saco de dinheiro aqui, vai resolver os meus problemas. Não vai cair em saco de dinheiro, não. É chuvas e bênçãos de Deus. O resto, ó, trabalho mesmo, esforço, mérito. Roubar que nem roubam muitos políticos aí, isso vai ter um custo que não dá nem para imaginar, gente. É um custo terrível, terrível. Nem vamos imaginar esse caminho. Não é bom para ninguém. Aparentemente levou vantagem. Aparentemente. 100 anos aqui é o relâmpago lá, então já termina tudo essa brincadeira. Como disse o Alexandre Deodoro numa manifestação espiritual há uns 3, 4 anos atrás, todo esse dinheiro que está sendo desviado dos cofres públicos, ninguém pôr a mão dele, dos que desviaram. Só isso, Agostinho. Nicolau dos Santos, aqui, sabe disso, né? Quem? Nicolau, aquele presidente. Ah, o presidente. 169 milhões de reais, né? Ah. Ficou doente, faleceu. Quem está com isso vai ser a família, né? Porque ele mesmo pôs a mão. Aí, ó. Por aí vai. Por aí vai. Aparentemente, estou rico, ganhei dinheiro. Aparentemente. Sem trabalho não tem mérito, e sem mérito nada é válido. Nada é válido. Ô, Maida, Pois não. o André Luiz, que eu vi, ele disse o seguinte: Quem? O André Luiz, André. foi para minha fonte. Nós aqui na Terra, nós temos 30% de administração dos estudos superiores, 70% é por nossa conta. Essa influência, ela não seria muita coisa já para evitar o ser humano entrar nessa tragédia que hoje está o ano inteiro, hoje não segue nada, né? Essa é a verdade. Agostinho, 30% do celular é muita coisa para nós. você veja, eles têm uma dificuldade terrível para chegar até nós, porque nós criamos tantas barreiras mentais que eles não conseguem chegar. Veja,
lembra do André Luiz, no primeiro passeio que ele veio do nosso lar para cá, a viscosidade, a densidade, o escuro que era o planeta? Por quê? Os nossos pensamentos estão muito voltados para a matéria e para levar vantagem. Então, meu caro, não vai ser fácil. Então, como dizia a doutora Marlene, só na grande chacoalhada que nós vamos acordar. Poucos sentiriam os ensinamentos dos espíritos, né? Poucos têm ouvidos ou sabedoria para isso. Então vejam, esse livrinho aqui de Carvalho Schutter é muito importante. Nós vamos discutir com bastante calma, mas eu peço para vocês, participem, não ficam só como ouvintes. Vamos discutir, tragam coisas novas para a gente adicionar a tudo isso, porque é bom para nós, tá certo? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Então, meus amigos, amigas, internautas, no próximo encontro nós vamos para o capítulo 2, o diabo e a sua significação. Obrigado a todos, saúde e paz e até o próximo encontro. Diabo,